Fala pessoal, bora comentar hoje sobre 3 matérias envolvendo o Banco do Brasil, porque ele reportou lucro recorde, aumentou o payout, ou seja, o percentual do lucro que será destinado na forma de proventos, e o próprio banco projeta crescimento de lucros. Porém, o resultado desagradou o mercado e até bateram na cotação, e ele chegou a cair cerca de 3% durante o pregão. Os analistas citam altas provisões e também o efeito do Banco da Patagônia no resultado, que historicamente representava menos de 10% do seu lucro, e no quarto TRI de 23, o lucro do Banco da Patagônia aumentou bruscamente, o que representou grande parte do resultado do Banco do Brasil. Aí comentaram que o banco lucrou 9,4 bilhões no quarto TRI, 3% acima do que o consenso do mercado, e também que ele reportou um ROI de 22%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Fora isso, o banco reportou até uma rentabilidade acima do que o Banco Itaú e fechou o ano com um lucro acima do que o Banco Itaú e ainda teve recorde de lucratividade. Com isso, eles encerraram 2023 com 35,6 bilhões de lucro e o próprio banco divulgou as suas projeções para este ano, que eles esperam 37 a 40 bilhões de lucro em 2024. Então, apesar desse pessimismo que o mercado tem pregado, o próprio banco espera o crescimento do resultado, porém, é uma taxa menos acelerada. Aí comentaram sobre essa parte do Banco da Patagônia, da Argentina, que ele lucrou 2,4 bi apenas no quarto TRI, e só para termos noção, no terceiro TRI de 23, o Banco da Patagônia tinha lucrado 1,3 bilhão, ou seja, um grande salto em comparação com o terceiro TRI. E ainda tem aquele ponto, comentaram sobre a parte de variação cambial, que acabou inflando o resultado, até porque isso não é algo da operação do banco. Consequentemente, se não fosse isso, o BB não teria apresentado esse balanço espetacular e esse recorde de lucratividade. Então, por isso que o mercado pode ter batido, porque não foi algo da operação do banco, e sim por causa de uma variação cambial. Aí comentaram que no quarto TRI de 23, o Banco da Patagônia representou 24,5% do lucro consolidado no quarto TRI, e no terceiro TRI ele tinha representado 13,6% do lucro do Banco do Brasil. Fora isso, no ano inteiro, o lucro do Banco da Patagônia representou quase 17% do lucro inteiro do Banco do Brasil, versus 9,4% em 2022. Então, por isso que o mercado pode ter batido por causa desse resultado inflado no quarto TRI, com esse efeito de variação cambial, e ainda tem essa exposição de quase 17% do seu lucro, que pode acontecer incertezas e uma variação muito grande no resultado. Aí também comentaram, aqui no caso a XP, o aumento da inadimplência, principalmente motivado devido às lojas americanas, mas comentaram que o banco continua com o menor índice de inadimplência em comparação com seus pares e também abaixo do que o sistema financeiro nacional, fora que o índice de cobertura continua muito bom. Então, apesar de uma leve piora na qualidade da carteira de crédito, ainda enxergam que está boa em comparação com seus pares e também com o mercado. Aí citaram que o ânimo continua porque o próprio banco espera o crescimento do lucro de 37 para 40 bilhões em 2024, o que representaria um crescimento de 9,5% a 18% no seu lucro, comparando 2024 com 2023. Então, cuidado, que às vezes o mercado fala uma coisa, aí você fica focado só em um ponto que representa 10 a 20% do lucro, sendo que a outra parte vai bem, e o próprio banco deve ter colocado isso na conta, e mesmo supondo algum impacto, eles ainda esperam um crescimento do seu lucro de 9,5% a 18%, isso comparando 2024 com 2023. É evidente que isso aqui é uma projeção e nada garante que esse cenário irá acontecer. Daí, com essas projeções que o banco divulgou, na visão da Genial Investimentos, eles apontam para um ano de lucro mais robusto, porém com uma desaceleração no crescimento do resultado. Aí citaram que o guidance está em linha com as projeções da Genial, porque eles esperavam um crescimento de 8,3% no resultado e que o banco deverá permanecer com uma rentabilidade muito alta de 21%. Outro ponto que agradou o mercado foi o aumento do payout de 40% para 45%, e essa outra matéria coloca algumas falas do diretor financeiro do Banco do Brasil. O pagamento de proventos aumentaria em 12,5%. Porém, ainda terá esse crescimento do lucro, digamos em 10%, então vezes 1,10, teríamos um crescimento na nossa renda passiva acima do que 20% por causa do crescimento do payout e também
por causa da perspectiva do crescimento do resultado do banco. Então, se esse cenário acontecer, a nossa renda passiva cresceria em uma taxa muito boa, porque, digamos assim, eu possuo 4.223 ações do Banco do Brasil aqui na carteira do canal, e ele representa 18,28% do portfólio. Então, se o banco me pagar, digamos assim, 20 mil de provantes por ano, se acontecer essa melhora de 20% incremental no pagamento, vezes 1,2, a minha renda passiva aumentaria de 20 para 24 mil. Então, uma renda incremental melhor para pegar esse recurso e reinvestir no que você julgar interessante. E ainda pode ter aquele efeito composto de você reaplicar o provento no próprio ativo, aumentar sua base acionária, aportar mais no bolso, crescimento payout, crescimento lucro. Então, vários pontos que podem agregar no crescimento da nossa renda passiva no médio a longo prazo. Então, temos aqui o título da matéria: preferimos estabilidade com pagamentos com 45% lucro em dividendos. E também ele comentou sobre o Banco Itaú, que deve estar guardando capital para fazer alguma aquisição, porque ele citou que o Banco do Brasil e o Itaú possuem excesso de capital e poderiam aumentar o seu payout. Tanto que isso tem acontecido nos dois casos. Então, se o CFO do Banco do Brasil, o Giovanni Tobias, prefere esse payout fixo na faixa de 45%, o que gera uma previsibilidade de renda passiva para o investidor, e de fato é muito bom, porque se você sabe o lucro e coloca certo payout, você tem noção de quanto mais ou menos o banco irá pagar de proventos. Então esse ponto traz uma segurança muito bom para o investidor, principalmente no quesito de geração de renda passiva. E ele também comentou sobre o seu concorrente, o Banco Itaú, que está com um nível de capital mais elevado do que o próprio BB, e ele citou que o banco está guardando dinheiro para uma possível aquisição. Porém, isso é especulação dele e não se sabe se de fato irá acontecer. Fora isso, na terceira matéria temos que o banco aumentou o payout e também o calendário de proventos. Outro ponto que eu até brinquei no Instagram, que o pessoal pergunta porque eu não possuo fundos imobiliários, e eu até comentei que eu possuo o Banco do Brasil, que é praticamente um FII que paga 8 proventos por ano. Então tem aquele pinga-pinga muito frequente. E aqui possuímos o calendário de proventos. Perceba que no dia 23/2 terá o primeiro anúncio relativo ao balanço de 2024. Então, em breve, data de anúncio, dia 23, data base, dia 11 de março, e o pagamento acontecerá em março de 24. Aí depois iremos ter 2 proventos para junho, outro para agosto, outro para setembro, outro para novembro, aqui no caso 2 para novembro, e depois para fevereiro do próximo ano. Então é um pinga-pinga muito frequente, com vários anúncios durante o ano e pagando muito rápido após a Datacom. E ainda tem aquele ponto, vimos que terá um anúncio no final deste mês e temos outro provento com a Datacom em aberto para o dia 21 de fevereiro, e o pagamento acontecerá no dia 29 de fevereiro deste mês. Então, se comprar a partir do dia 22 em diante, não terá direito a esse provento. Aí temos aqui 62 de JCP e 22 de dividendos, o que dá cerca de 75 centavos líquidos por cada ação, porque o JCP possui aquela tributação de 15% na fonte. Aí, se eu dividir nessa cotação atual de 57 e 57, nos dá 1,3% de yield líquido na cotação atual. Aí parece baixo sim, mas lembre-se que o banco paga 8 proventos a cada ano. Aí quando junta esses pingados, aí representa esse dividend yield de quase 8%. E ainda tem essa perspectiva no crescimento em 20%, desde que o payout aumente de 40% para 45% e que o banco entregue aquele crescimento no resultado. Então perceba o seguinte, se eu pegar 7,89 de yield e supor um crescimento de 20% no pagamento de proventos, esse dividend yield aumentaria para 9,5%. Porém, seria aquele caso do aumento do payout e também do lucro, que não se sabe se irá acontecer, principalmente no quesito do crescimento do resultado. Até porque vai que acontece alguma coisa e o banco não entrega esse lucro esperado. Outro ponto, uma conta bem simples, quanto o BB poderá pagar de proventos, vocês podem consultar dados no Investidor 10 e vem nessa parte de informações sobre a empresa e o que é que você precisa saber do lucro que o próprio banco espera e da quantidade total de ações. Então, o que é que temos aqui? O próprio banco projeta 37 a 40 bi de lucro para este ano. Então, eu vou considerar a média 38,5 bi de lucro. Aí eu pego 38,5, divido pelo número total de papéis, 2,87 bi, o que nos dá um lucro por ação de 13,41.
Além do mais, o próprio banco destaca que o payout será de 45%, aí multiplica por 0,45. Então esse ponto representaria em um dividendo por ação esperado de R$ 6,00 por ação. E perceba que nunca que o banco pagou isso, antigamente era R$ 1,60, 74 centavos, R$ 2,55, caiu na pandemia para R$ 1,48 e depois o provento subiu para R$ 4,54 em 2023 por causa do crescimento do lucro e também do aumento do payout. E agora, o que é que o banco espera? Outro crescimento no resultado e também o aumento no payout do banco. Então, por isso, poderia chegar nessa faixa de R$ 6,00, segundo os dados do próprio banco. E se fosse o caso, isso representaria uns 10% de yield na cotação atual. E ainda tem aquele ponto, quanto eu iria receber, é só pegar o dividendo por ação vezes a quantidade de ações que eu possuo, aqui no caso, 4.223 ações. Então, se o banco pagar R$ 6,00 por ação, apenas para esta posição na carteira do canal, eu receberia cerca de R$ 25 mil. Então, um belo recurso para reinvestir, girar a bola de neve, comprar mais ações que vão gerar mais dividendos. Além disso, temos que pagar um bom preço, porque caso contrário, você pode conseguir uma performance ruim nesse ativo que você não pagou em um preço adequado. Então, pessoal, comentamos aí sobre 3 notícias do Banco do Brasil. Comenta se você é sócio do banco, se tem comprado, se deixou parado em carteira, se você ainda pretende continuar comprando após essas notícias do aumento do payout e da perspectiva do crescimento do lucro. Então comenta aqui abaixo o seu feedback sobre a empresa. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro. Basta clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo. E tem planilhas com preço-teto, tem vídeos para membros para você aprender a investir melhor para gerar renda passiva, tem postagens em texto, tem o nosso Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, é zero enrolação, se assinar e não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e aproveite essa parceria para trocarem de corretora, que por sinal é uma das melhores corretoras do país. E com isso, vocês conseguirão bons benefícios na plataforma. Caso você possa ter interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.